Boa tarde a todos. Bem-vindo ao primeiro evento, Bem-vindos ao primeiro evento Inova Pet, com o tema Pet Cursinho e Pet TikTok, realizado com o apoio do Pet Biologia UFAM. Contaremos com a participação das discentes do curso de Biologia na Universidade Federal do Amazonas, Fabíola de Medeiros e Luísa Silva, que irão contar para a gente sobre as boas práticas e aspectos inovadores de seus projetos, deixando claro que o link do formulário para emissão de certificados vai ser disponibilizado na metade para o final do evento, e vocês podem fazer perguntas durante o decorrer da apresentação, no chat, que no final as discentes irão lhe responder. Agora eu passo a palavra para as petianas Fabíola e Luiz. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a compartilhar a tela e a gente rapidinho já se apresenta. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luísa, sou membro do PET Biologia da UFAM, onde a gente vai estar aqui participando desse evento com o pessoal do PET Administração para apresentar para vocês sobre o PET Cursinho e o PET TikTok. Fabi, se presente, por favor. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos. Primeiro, a gente queria agradecer, né, esse convite. No início a gente ficou, gente, será que a gente tem algo de inovador? Porque a gente fica fazendo e a gente não percebe, isso aqui é inovador, isso aqui acho que ninguém outra pessoa está fazendo, se estou fazendo, estou fazendo diferente, né? A Luísa já falou, eu sou a Fabíola, né? Em um desses projetos agora que a gente vai falar, acho que um dos projetos mais longos que a gente tem no PET Biologia é o PET Cursinho. O PET Cursinho é um projeto que eu participei do PET antes mesmo de ser do PET. Participei em 2018. E aí, em 2019, eu entrei no PET e continuei no projeto, com coordenação, e segui em 2020 e 2021, para ver como esse projeto, assim, eu amo esse projeto, gente. Pode... Certo. Bom, pessoal, como eu já falei, eu sou a Luísa, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, sou membro do PET desde o ano passado, 2020, e esse ano eu entrei na coordenação do PET Cursinho. Então, tenho menos tempo de PET Cursinho que a Fabíola, mas também reconheço a importância do projeto. Acho que é uma das coisas mais legais que o PET Biologia faz assim, nos projetos, uma das coisas que eu gosto muito de estar participando. E é isso. Agora a gente vai passar para a apresentação propriamente dita. Como já foi dito, vocês podem fazer perguntas no chat e no final a gente vai respondendo. O PET Cursinho, né, a gente inicia com a logo do PET, ele não tinha... Os projetos do PET, na verdade, não tinham logos, né, até eu entrar. Eu falei, não, gente, o PET Cursinho tem que ter um logo. Essa logo eu fiz junto com a Camila, que é outra petiana aqui da PET Biologia. E um dos subtítulos que a gente coloca é que, apesar da grande rotatividade de petianos, é um projeto que resiste há mais de 10 anos. E a gente pensou, será que, por ele existir mais de 10 anos, será que ele é inovador? E a gente conversou com a Iana, não, é inovador sim, né? Porque a abrangência do PET Cursinho virou algo assim sensacional. O PET Cursinho, ele começou com o quê? Ele começou lá em 2010, né? Eu ia falar 2009, mas não é, 2010. E ele começou com uma salinha de química, biologia, para quê? Para reforço para jovens de baixa renda. E qual era a nossa... que depois a gente viu que dava para abranger, né? A gente foi convocando os outros PETs, PET matemática, PET física, até mesmo o pessoal ou quem professor voluntariado que quisesse, para a gente ofertar mais disciplinas no PET Cursinho, e foi crescendo, né? E qual que era o diferencial? O PET Cursinho era um pré-vestibular comunitário que já era dado na própria universidade. Ou seja, assim, tem casa da física, claro, tem outros programas, mas pode também ver que, ao ser dado na própria universidade, por próprios discentes da universidade, que já fica a duas mãos, né? O aluno ali, ele está absorvendo aquele que não tem capacidade, não, desculpa, gente.
pré-vestibular, não tem possibilidade, esse é o correto, de participar de um curso pré-vestibular, que o curso vestibular é caro. E ali também os discentes que vão para o magistério também já vão entender como é a licenciatura, como é dar a aula, né, dar uma aula. Então, fica ali uma experiência para os dois, né? E a gente está aqui atrás das citações, né? A gente aproveitou esse slide da apresentação que a gente fez no ENAPET do ano passado, que a gente apresentou, né? Que o ano passado ele fez 10 anos, esse ano ele fez 11 anos, o PET cursinho, e a gente conseguiu até que a gente vai tentar que vai ser publicado. Pode passar, Luiz. Exaltar, né? Mas nem tudo são mil maravilhas, né? Apesar de a gente, graças a Deus, na UFAM, cederem para a gente pelo menos uma sala, né? A própria existência do cursinho pré-vestibular, ele enfrenta vários obstáculos, né? Tanto do aluno quanto do próprio cursinho. Às vezes, o aluno... a gente ofertava esse cursinho à noite, né? Então, muitos alunos ficavam cansados, tinham que trabalhar, estudavam o dia inteiro, às vezes não tinham como conseguir a passagem para o ônibus lá para o UFAM, né? A gente até tentou, a gente foi no Sinetran ver se, olha, a gente tinha um cursinho pré-vestibular, vocês conseguem financiar meia passagem aqui com nossos alunos, e assim, não foi para frente, né? Mas a gente tentou porque a gente queria que isso foi um motivo de muita desistência dos alunos, né? Não ter condições de ir para o cursinho, né? E com isso a gente enfrentava evasão, né? Uma evasão muito grande, e a motivação também do aluno também ficava lá embaixo. E se o aluno está desmotivado, lógico que o professor também fica desmotivado. Mas a gente persistiu e foi através dos anos, entendeu? As turmas, claro que a maioria das turmas não ficavam inteiramente até o final, mas a gente via que tinha uma parcela ali que conseguia. E minha emoção foi quando, por exemplo, foi a Monique. A Monique, minha caloura, entrou para biologia e ela foi minha aluna no pré-cursinho. E ela falou: Fabiola, as tuas aulas me ajudaram a entrar aqui em biologia, né? Então, poxa, então a gente tá valendo a pena, entendeu? Nosso esforço, a gente ficava até 10 horas da noite lá, porque tinha que depois juntar tudo, passar lá do PET. Isso só para algo que a gente sabia que valia a pena, entendeu? Pode passar aí, Luiz. Então tá, agora entrando mais como era a seleção dos alunos, né? Os nossos alunos, a gente pegava, assim, gente, para entrar no PET cursinho era até um pouco fechado demais, mas a gente conseguia lotar as vagas rapidinho, que era o quê? Eram matriculados no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas ou egressos de escolas públicas, né? A gente tinha esse fator, tinha que ser de escola pública e tinha que estar no terceiro ano ou ser egresso. Ah, mas eu estou no segundo ano. Olha, infelizmente, assim, você pode ver as aulas, mas a gente não pode te matricular. Né? E aí, como a gente falou, a gente começou com 2 disciplinas lá em 2010, e aí a gente já passou aqui, esse ano aqui, que foi 2019, para 8 disciplinas, né? Foco totalmente para o Enem e para o vestibular. Os professores, como eu falei, são graduandos, ou seja, a maioria são discentes de licenciatura, também tem bacharelado, né? Porque às vezes os bacharéis, né, eles migram para dar aula, né? Ou então pessoas já graduadas. E aí a gente faz uma entrevista com o professor, a gente pergunta se ele já deu aula, se já teve uma experiência em sala de aula, mas isso não é requisito, porque eu mesma não tinha nenhuma experiência em sala de aula até dar aula no pré-cursinho. E a gente pede também que eles apresentem um plano de ensino, né, para a gente ver a forma que eles trabalham. O cursinho, ele possuía 15 horas semanais, de segunda a sexta, do horário 18 às 21, com duração de 3 horas. E era cedido uma sala para a gente lá no prédio
do Paulo Murray no setor sul, do Minicampus, lá no Minicampus, da UFAM. No 2000 e a gente está falando disso porque, primeiramente, a gente está falando do presencial, gente. O PET Cursinho, ele tomou um rumo que a pandemia nos obrigou a ir para o rumo virtual, e isso a Luísa vai aprofundar depois. Mas, desde o presencial, a gente já executava simulados, né? Como outros cursos pré-vestibulares fazem, eles fazem simulados para o aluno ver como é que ele está, né, imitando o vestibular. E a gente tinha uma sala no Classroom para ajudar os alunos, porque era outro problema que a gente contava, não falei antes, mas era difícil até a gente ter dinheiro no caixa para imprimir as apostilas para os alunos. Então, falou, gente, disponibiliza online, melhor. E realmente foi até uma saída ecológica do tecnologia que a gente não estava esperando, mas não foi a falta de recursos. Vou passar. Essa aí é uma foto, né? Esse banner foi no Enapet, não lembro qual Enapet foi. E aí são os alunos resolvendo simulado, né? A gente vê que são poucos alunos, né? Gente, uma vez eu fui lá ficar um simulado só para uma aluna, mas assim, a gente sabe que para aquela pessoa que vai ali, se desloca, sai de casa, para fazer um simulado que nem está contando ponto nem nada, assim, para testar, para saber como ela tá, a gente sabe, pô, cara, a gente está aqui, a gente tá valendo a pena. Certo. Tem algo mais a adicionar, Fabio? Eu posso entrar na parte do remoto? Pode entrar na parte do remoto. Ok, então, no ano de 2020, a gente sabe que teve a questão da pandemia da Covid, que começou por meio de março. Já tinha sido feita a seleção dos alunos para o PET Cursinho. Essa seleção ela é feita por meio do Instagram, foi divulgada primeiramente no Instagram. E os alunos meio que já tinham feito a inscrição, não tinham sido devidamente matriculados, porque as atividades presenciais foram interrompidas. Então, o que a gente teve que fazer foi adaptar o PET Cursinho a um modelo remoto no ano passado. E como isso foi feito? O cursinho, então, ele ficou com uma carga horária de 12 horas semanais, com aulas de segunda aos sábados, no horário das 3 às 5, exceto aos sábados, que as aulas eram à noite. E eram aulas tinha uma duração de 2 horas de aula por dia. Essas aulas, então, elas foram ministradas através da plataforma Google Meet. Os materiais adicionais postados no Classroom, como a Fabi falou, já era utilizado antes. E as aulas assíncronas aconteciam, mas também aconteciam a postagem de materiais adicionais, que os professores iam colocando exercícios, iam colocando quizzes, materiais de apoio, outros vídeos de outros professores desses que a gente encontra na internet, para tentar ajudar os alunos. Foram oferecidas 10 disciplinas nessa modalidade virtual de 2020, com foco nos conteúdos programáticos do Enem, mais focado no Enem. Ele foi, então, realizado de maio a dezembro do ano passado, não de forma contínua, porque nós tivemos que fazer toda essa reorganização para poder começar o remoto. Quando foi feito o planejamento no início de 2020, o cursinho ainda estava previsto para acontecer de forma presencial nas salas do bloco do Paulo Murray. Então, teve que fazer uma inovação para ver como a gente ia conseguir aplicar essas aulas. O principal obstáculo que a gente teve durante esse ano de 2020 foi a taxa de evasão dos alunos, mas ainda assim conseguiu ser, de certa forma, aproveitosa para aqueles que ficaram até o final. Como a Fabíola disse, ela já foi aplicar simulado para uma aluna no presencial, também já teve ocasiões em que tinha 2 alunos assistindo a aula síncrona com os professores do PET Cursinho. Mas ainda assim, aqueles que ficaram até o final, acredito que aproveitaram bem. Essa taxa de evasão, então, a gente achou que o modelo estava sendo muito cansativo para os alunos. Afinal, eles já estavam tendo aulas online das escolas, né? Estava tudo suspenso ainda ano passado, de forma bem mais rigorosa. Então, eles tinham aula virtual da escola, tinham aula virtual do cursinho, do nosso cursinho, e entre outras atividades que com certeza eles estavam tendo online. Então, em 2021, a coordenação se reuniu e decidiu investir num novo modelo. O que foi feito foi adaptação ao modelo de aulões semanais. Esse aqui foi o nosso primeiro
aulão, que o tema foi gêneros textuais. O projeto começou, então, em maio. A gente teve toda essa parte do começo do ano para tentar organizar, saber como a gente ia fazer. E o nosso primeiro aulão, então, foi com a professora Beatriz, foi isso, gêneros textuais, e foi, de certa forma, proveitoso. Então, como era o modelo de aulões, e eram aulas uma vez por semana apenas, a carga horária ficou de 2 horas semanais, com os aulões aos sábados, no horário das 4 horas. Elas eram ministradas através do YouTube, e os materiais adicionais eram postados no Telegram. A gente também teve essa mudança do Classroom para o Telegram. Aqui tem o post que foi feito sobre as principais mudanças do PET Cursinho em 2020. Isso aqui era tanto para atrair os professores quanto os alunos. Aí as partes mais importantes é a questão do sistema de aulões, não seriam mais aulas diárias, segunda a sexta, e a questão das vagas. Como a Fabi falou, antes eram abertas cerca de 50 vagas para alunos, e nesse ano de 2021, a gente decidiu abrir mais de 200 vagas. Por que isso? Justamente por conta dessa transmissão pelo YouTube. Como o YouTube é uma plataforma que permite ter um alcance maior, nós pensamos que seria uma boa tentar transmitir pelo YouTube e abrir várias vagas, até porque a gente teve uma evasão muito grande em 2020. Então, foram abertas esse número de vagas primeiramente. Houve o planejamento para fazer oficinas, eram oficinas de redação, mas isso não vingou. E o grupão no Telegram, onde todos esses alunos que se matricularam iriam receber os materiais adicionais, iriam poder conversar com os professores e com a gente da coordenação. O Telegram foi escolhido por conta da capacidade maior dos canais. Poderiam entrar mais pessoas do que um grupo normal de WhatsApp. E no Telegram também era onde era feito a principal mecânica do cursinho, que era a questão das enquetes semanais, que foi uma forma de tentar dar uma autonomia maior e engajar mais os alunos. Essas enquetes semanais, elas eram feitas para escolher o aluno da semana. Os alunos votavam. Aqui tem a imagem ilustrativa. Então, na primeira semana, os alunos entravam no canal do Telegram, votavam em qual disciplina eles queriam que fosse o aulão. Era aberta em períodos de 2, 3 dias, às vezes um pouco mais, dependendo de quantas pessoas votavam ou não, para que eles escolhessem a disciplina. A primeira mais votada, então, era selecionada e era dado o aulão da semana, de acordo com a escolha deles. Na semana seguinte, as matérias que tiveram aula, que estavam na enquete anterior, não entravam na enquete, e aí abria novamente com as disciplinas, então, que não tinham sido opções. Isso era justamente porque, para garantir que todos os professores tivessem a oportunidade de dar aulas, e que não ficasse sempre muito repetitivo. A gente sabe, por exemplo, que muitos alunos têm dificuldade com exatas, então, se entrasse 2 vezes matemática na enquete, eles iam querer sempre matemática, e aí talvez a matéria de história ou da própria biologia não fosse escolhida. Então, foi criado esse sistema de meio que um rodízio, para que todo mundo tivesse a oportunidade de dar aula e para manter os alunos engajados, para eles sentirem que eles tinham uma autonomia, para eles discutirem lá no Telegram o que eles achavam melhor e tudo isso. No entanto, esse modelo aí não apresentou um bom aproveitamento, a gente não teve um retorno muito bom. A gente conseguiu realizar 9 aulões, o último foi feito no dia 23 de julho e foi suspenso. O PET Cursinho, então, a edição de 2021 foi suspensa. Eu queria, porque depois a gente fez assim, né, gente? A gente tentou o mais que a gente pôde, mas pela própria natureza do projeto, o próprio público-alvo do projeto, a gente não conseguiu continuar. Né? Muitos alunos relatavam, gente, olha, eu tenho um celular que eu divido com toda a família aqui, eu faço as aulas presencialmente. A gente falou, não tem problema, pode assistir a aula depois, no YouTube, está gravado, não tem problema nenhum. Então, a gente não consegue entrar no Telegram, não consigo acompanhar no Classroom.
E isso aconteceu não só para o PET Cursinho, como aconteceu, inclusive, na minha turma de estágio também, que nessa pandemia ficou muito difícil para a pessoa, pô, já era difícil antes, a pessoa presencialmente estudar involuntariamente para estudar no PET Cursinho, online que é mais difícil ainda, a pessoa, é muito difícil, né? Então, assim, a gente falou com a tutora, falou, olha, tutora, se a gente conseguisse, por exemplo, pacote internet para distribuir nossos alunos, né, a gente fazer mais sorteio para engajar os alunos, só que, infelizmente, a gente não tinha verba, né? Uma das nossas verbas era no bazar que a gente fazia na universidade. E aí nossa caixa ficou zerada e a gente falou, gente, a gente tem uma equipe aqui, a gente tem condições, só que, infelizmente, os alunos também tinha também questão de luto, né? Eu mesmo vivenciei um luto e não conseguia nem trabalhar, nem estudar, quanto mais um aluno que vivenciou um luto, entendeu? Então, a pandemia foi um momento muito sensível. Como a gente até coloca ali, foi mais uma assim, acho que vai. Como? Não entendi. Aplica mais uma vez aí, clica mais uma vez. Sim. Vamos voltar. Em 2022 a gente vai voltar, né? E a professora Fabiola até falou, Fabiola, isso também é o caso de administração. A gente consegue dinheiro vendendo comida livre no presencial. Exatamente. A gente vendia comida, a gente fazia crepe, a gente vendia Era como um merenda. brechó, né? Tinha o bazar de Isso, roupa, isso. de livro também. E aí a gente. Nosso caixa, a situação atual é bem triste, é bem triste. E acaba que a gente vai ter que usar para outras coisas, como, por exemplo, reformar nossa sala do PET, que está toda mofada. Está até criando cogumelo. Meu Deus do céu. Mas 2022 a gente vai voltar. A minha missão realmente nesse projeto ela é juntar o presencial com o virtual, sabe? Quando o professor está dando aula e você transmitindo aquela aula. Eu sinto que essa é a evolução que a gente vai prosseguir para a inovação do PET Cursinho. Eu não sei como vou formar, então posso dizer isso. Teve diversas situações durante a pandemia, eu sei que todo mundo entende isso, então não foi chocante os alunos não estarem conseguindo conciliar as coisas que eles estavam passando em casa, a gente nunca tem como saber exatamente, com os estudos, com outras coisas que eles faziam. Então, para a gente também, para nós do PET também tivemos situações, é claro. Então, foi descontinuado, foi uma pausa. O projeto não foi suspenso definitivamente. Ano que vem a gente planeja voltar. Se der tudo certo, talvez a gente consiga voltar presencial, como você falou, fazer uma conciliação, continuar utilizando o Classroom, outros materiais de apoio virtual, esse tipo de coisa. Mas a esperança é conseguir voltar presencial mesmo. Então, aqui, agora que a gente falou da parte triste da descontinuação do projeto, essa tabela aqui tem uns dados com as aprovações em alguns anos aqui. Então, no ano de 2013, a gente vê aqui foram selecionados 50 alunos, a gente terminou o ano letivo com 20, e desses 26 foram aprovados. Então, aqui o percentual dos aprovados se mantém nessa faixa, assim, 30 mais ou menos aqui. No ano de 2019, nós tivemos 57,1%, foram 8 alunos aprovados dos 14. No ano de 2020, a gente ainda não tem esse dado, alguns anos também ficou faltando, mas dá para perceber que tem um retorno desses alunos que ficam até o final. Aqui, então, alguns cursos onde os alunos foram aprovados, tem letras, música, engenharia elétrica, etc. E tem, inclusive, uma pessoa, não sei se tu conhece, Fabiola Fernanda Santos? Acho que eu conheço. Ela foi aluna do PET Cursinho e ela entrou para biologia. Ela está no 4º período, assim como eu. Então, é um projeto que ele tem um retorno muito positivo para a gente quando tem, é bom. Então, para os acadêmicos aqui, o projeto permite essa inserção na realidade escolar, permite um primeiro contato com uma turma de alunos, reelaborar metodologias, que foi o que a gente teve que fazer do ano passado para cá, inovar tudo, mexer para lá, mexer para cá, até achar algo que encaixasse e ganhar experiência e horas. Então, sobre o PET Cursinho, acredito que seja isso. Nós tivemos e temos ainda muitos problemas,
mas é um projeto que possibilita coisas muito positivas para os alunos egressos de escola pública, estudantes de escola pública, justamente por esse acesso, esse primeiro contato com a universidade pública, e também para a gente, que é discente da própria universidade, ou alunos não, ou pessoas que já são graduadas e querem ter essa primeira experiência com docência. Então, é isso, acho que sobre o PET Cursinho. Agora a gente entra no PET TikTok, lembrando que vocês podem deixar perguntas ou comentários aí no chat. E vai começar sobre o TikTok? Ou tu quer que eu abra? Eu posso falar, mas se quiser também, não tem problema. Acho que já falei muito. Tá bom, então eu vou começando aqui, quando tu quiser, tu vai adicionando. Então, pessoal, o PET TikTok ele é um projeto recente do PET, acho que desde o ano passado. Ele tem esse objetivo de integrar novas tendências, porque a gente sabe que o TikTok ele é um aplicativo que se popularizou recentemente, muito rápido. Acho que várias faixas etárias, muita gente que eu conheço, pelo menos, de diferentes faixas etárias usa o TikTok. E era uma atividade justamente que podia ser feita por nós petianos em casa, já que várias das nossas atividades presenciais, como, por exemplo, o workshop, outras coisas que o PET realizava, o próprio bazar, que já foi mencionado aqui, foram suspensas, ninguém estava conseguindo acessar o campus, então teve essa idealização de um projeto que desse para fazer em casa. Esse projeto, então, ele é uma forma de divulgação científica. Esse é o objetivo do projeto, fazer divulgação científica de uma forma mais descontraída, de uma forma que seja acessível de forma virtual para essas pessoas que utilizam a plataforma TikTok. E divulgar também o grupo PET, né? Fazer o nosso marketing, nos vender assim. O projeto do TikTok foi inspirado na página Biologia Aplicada, do Carlos Estênio. Não sei se vocês conhecem, mas pelo que me disseram é bem legal. Tem os conteúdos de aplicação. Eu só interromper rapidinho. Aplicação da biologia na... Eu e a Camila, né, a gente sempre troca muita ideia louca para fazer no PET, né? Aí eu estava vendo um post do Estênio, né, que já viu, ele faz várias referências com a cultura pop, com desenhos, com Bob Esponja, Pokémon, sabe? De uma maneira que traz a biologia para a cultura pop mesmo. Aí falou, Camila, bora aproveitar isso, bora virar blogueirinho também, né? E aí, assim, tecnicamente a gente é jovem, né? A gente sabe. Eu sou. Aí, então, bora fazer isso, gente. Bora fazer, bora trazer. Porque a maioria das nossas atividades do PET estava em stand-by, gente. A gente fazia Cine PET, a gente fazia Bazar PET, Cursinho. Gente, a gente tem que criar novas atividades para o mundo online, né? E aí surgiu o PET TikTok. Inclusive, o Carlos tem lançou um livro para ensinar biologia a partir dessa cultura pop, que eu achei muito legal o livro dele. Manda no chat o nome, Fabi. Vou mandar. Se tu não lembrar agora. Ok, então. A organização do PET TikTok, aqui tem um print da nossa página, sigam lá se vocês usarem o TikTok, por favor. É feito por um esquema de sorteio e de rodízio entre nós petianos. Os vídeos são feitos em dupla. A gente organizou em dupla porque era para fazer algo assim, um faz um roteiro, ou então pode até mesmo os dois fazerem o roteiro e o outro grava. Para não ficar tão pesado, porque a gente sabe que todo mundo tem outras atividades, etc. Então, cada dupla ficava responsável por um vídeo semanal e tinha que fazer, então, uma busca, ter uma base científica sobre aquilo que você ia falar. Esses vídeos todos, como são divulgação científica, são coisas relacionadas à biologia, coisas interessantes que a gente encontrou. Adaptar, então, esse material para a plataforma, o TikTok, a gente sabe que são vídeos curtinhos, agora que está podendo fazer 3 minutos, eu acho, né? Então, eram coisas que tinham que ser feitas em 1 minuto. Colocando essa questão da cultura pop do cotidiano e aplicando isso à biologia, tentando deixar isso de uma forma mais divertida, que fosse mais atraente para as pessoas, para tentar fazer essa divulgação. E o alcance do que a gente teve até agora com esses vídeos, os mais populares, né? Esses dois aqui,
Vou já dar um play rapidinho, são curtinhos. O vídeo mais popular então, que a gente tem, que é esse aqui do lado esquerdo, ele já tem mais de 1.500 visualizações. Vou dar um play aqui rapidinho para vocês terem uma ideia de como é esse trabalho que a gente tem do Pet TikTok. Para quem já leu ou assistiu a trilogia de Jogos Vorazes, imediatamente associa o Tordo com o broche da Katniss, sendo uma representação da própria protagonista durante toda a história. O Tordo foi usado como principal símbolo da trilogia, além de ser considerado um símbolo de resistência. Mas será que esse pássaro realmente existe? Ou seria tudo ficção? Eu me chamo Ananda Magalhães e eu faço parte do PET Biologia da UFAM, e eu vim aqui te apresentar a origem do tordo. Com isso, a resposta é sim, esse pássaro realmente existe na vida real. Mas antes de tudo, deixa eu te explicar algumas coisinhas. O tordo de verdade existe, mas ele não tem nada a ver com o da trilogia, o famoso Mockingjay. O Mockingjay é um pássaro fictício, cujo nome foi traduzido para tordo em português. A ave apresentada no universo de Jogos Vorazes, na verdade, se trata do resultado de um cruzamento genético entre o Mockingbird, que é um roxinol, e o pássaro de Eberjay, que é o gaio tagarela, dando origem ao Mockingjay. O pássaro de Eberjay, por sua vez, é outro pássaro fictício criado e idealizado pela capital, com o intuito de espionar os rebeldes. Agora que essa diferença ficou mais esclarecida, podemos falar especificamente sobre o tordo. O tordo, ou também chamado de tordo comum, tordo mosca ou ainda de tordo pinto, trata-se de um pássaro canoro de plumagem acastanhada, sendo as espécies mais conhecidas o tordo americano e o tordo europeu. São naturais da Europa, norte da África e do Oriente. Também são conhecidos por serem pássaros que toleram climas frios e úmidos. O seu voo é rápido e os indivíduos são normalmente solitários, podendo formar pequenos grupos de alimentação e de reprodução. Algumas outras características dos tordos são: repetem sons de sirene, de telefones e o canto de outros pássaros, e também são castanhos no dorso e na cabeça e amarelados com manchas escuras no ventre. Além disso, outra curiosidade é que eles se alimentam de uma grande variedade de invertebrados, como minhocas e caracóis. Esse vídeo ele foi feito pela Ananda, que é outra das nossas petianas. Ele é o que tem maior alcance na página até agora. Vou mostrar mais um aqui rapidinho, que é do William, também teve um alcance muito bom. E vocês percebem que ela vai contextualizando as questões da biologia do pássaro. Antes ela fala sobre a saga, que é muito popular, a saga dos Jogos Vorazes e tal. Então é nessa linha que a gente tem o objetivo de fazer os vídeos, sempre trazendo a biologia para um lado mais divertido. Você já imaginou o que acontece com seu corpo durante uma infecção? Não? Cells at Work é o anime perfeito para você. Cells at Work é um anime japonês criado em 2018 por Akane Shimizu. O anime tem basicamente dois protagonistas: o glóbulo vermelho, vivenciado por uma adolescente ruiva de cabelos curtos, e o glóbulo branco, vivenciado por um rapaz que se veste totalmente de branco. Além desses personagens, temos outros que fazem outros elementos figurados do sangue. Temos as plaquetas, representadas por crianças que trabalham dentro da construção e reparos do corpo humano. Temos também as células tecitotóxicas, representadas por esse personagem, que tem a função de eliminar organismos patogênicos dentro do corpo. O anime é divertido para os adultos e ideal para crianças e adolescentes que precisam entender o funcionamento do corpo. Gostou da dica? Curta aqui e nos siga lá. Esse TikTok ele foi feito pelo William, que era petiano até recentemente e se graduou agora no primeiro semestre de 2020. Foi de 2020, né? E... Para quem já leu... Ok. Você já imaginou... Certo. Ainda sobre o TikTok aqui. Quais são os desafios, então, que a gente tem com esse projeto? É justamente o alcance. Alguns dos vídeos, eles têm um alcance bom, várias pessoas assistem, comentam lá nos vídeos, falam, bem legal, não sabia. Outros não. A questão do algoritmo do TikTok não é algo que a gente consegue entender muitas vezes. Então, tem aqui do lado, por exemplo, um vídeo sobre cachorros. Ele teve 23 visualizações, enquanto que aqueles dois anteriores que eu mostrei tiveram cerca de 1.500. Então falta essa homogeneidade no alcance dos vídeos. Isso é algo que não está muito claro para a gente como tornar. E a questão do Instagram, não sei se vocês sabem disso, mas se postar algum vídeo do TikTok no Instagram, a gente perde o alcance no Instagram, que é a principal plataforma por onde a gente divulga as coisas, onde tem mais engajamento do PET, onde a gente divulga eventos, etc. Então não pode estar fazendo
essa postagem de vídeos do TikTok no Instagram. Então a gente, de certo modo, acaba perdendo. Porque como o nosso engajamento é maior no Instagram, se a gente conseguisse postar lá, mais pessoas veriam essa atividade. E, como já foi mencionado também, a questão de comprimir a informação. É 1 minuto de vídeo, agora está podendo fazer 3 minutos. Por exemplo, o último que eu mostrei, do William, sobre o anime, ele podia falar em 1 minuto só. Então não dava para dar um resumo sobre muita coisa, mas era só para criar um interesse e contextualizar, falar sobre como o anime, como a biologia está inserida dentro daquele anime. Sabia que queres adicionar alguma coisa sobre a parte do TikTok? Eu acho que adicionar também que o TikTok é algo de, assim, que eu vejo muito com a Camila. Camila, você sabe que o TikTok é algo de momento, né? TikTok é algo que a gente criou para acompanhar o que está acontecendo agora, né? O momento, o TikTok, então a gente vai usar o TikTok. Né? Então, a gente não... O TikTok a gente vai começar a fazer até onde dá, né? Aí a gente vê, não, muita gente está saindo do aplicativo, já está desinstalando. Então a gente passa para outro momento, né? Eu acho que a gente também tem que se adaptar do que vai ser cada sensação, né? Mas eu gostei muito dos vídeos do TikTok, eu queria manter alguns bem negócios, então eu acredito que alguns vão ficar guardadinhos até para usar alguma aula mesmo. Tá anotado. Anotado, né? Foi mal. Eu tava começando a falar sobre o futuro dos 2 projetos que a gente apresentou aqui para vocês. O PET Cursinho a gente já falou, vamos dar mais uma ênfase que ele vai continuar. A gente tem todas as intenções de continuar com o PET Cursinho em 2020. Vamos retomar o projeto, como a Fabi disse, tentar conciliar, tentar fazer algo que envolva tanto o presencial quanto o virtual, tentar atingir cada vez mais alunos, porque realmente é um projeto que tem um retorno muito bom. E o TikTok também vai continuar enquanto o aplicativo for relevante, enquanto as pessoas acharem relevante, enquanto estiver trazendo engajamento, enquanto as pessoas acharem legal, enquanto criar esse fascínio, a gente vai estar continuando então os 2 projetos. É isso, eu acho. Fabi, mais alguma coisa? Eu acho que é isso, basicamente. Se alguém tiver uma pergunta, como é que funciona, como é que foi, aqui eu estou vendo os comentários. Obrigado, gente. Os outros projetos. Obrigada, pessoal. Algumas das nossas referências aqui. Faltou botar aquele memezinho do Drauzio. Ai, é verdade. Eu não coloquei, amigo, porque eu vi pelo celular. Eu acabei esquecendo. A professora está com uma conexão bem por causa da teve queda de energia, né? Acho que já pode mesmo. Aí fica com a organização. Sim. Obrigada, professora. Obrigada, Bianca, também. Arena, todos que... E eu também gostaria de agradecer, em nome de todos nós, petianos e tutora, pela sua apresentação, pelos esclarecimentos. O tema, os projetos que vocês trouxeram é bastante interessante, relevante, importante, e eu gostei demais. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui presente. Valeu demais. Obrigada pela oportunidade. Obrigado.